Bom dia, terra. Bom dia, meu povo, geração eleita, vitoriosa e separada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos iniciando mais um dia na presença daquele que vive e reina para todo sempre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim dizemos que acordamos, terra. Acordamos para vencer na presença daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já quero deixar os meus cumprimentos, as minhas saudações, Shalom com a paz, Adonai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e amadas, em Cristo Jesus, se você sentir no seu coração que esta mensagem é de grande eficiência para a sua vida e para com aqueles a qual você venha estar compartilhando, dê aí um like, um joinha, para que nós possamos prosseguir com esse trabalho, compartilhando, e não somente curtindo e compartilhando, venha inscrever também no canal, para que todos os dias, sobre a presença do Espírito Santo, esta mensagem chega como um alimento para a sua vida. Meus amados irmãos, a Bíblia, guarda isso na sua vida. Ela é um manual de vida. Que assim sendo, que vocês venham viver pela palavra de Deus, a qual eu convido você a estar comigo a folhear nos manuscritos, nas páginas da Sagrada Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Lucas, capítulo 6, versículo de número 46, aonde assim nos concede a palavra e o Evangelho de Deus. E por que me chamas Senhor? Creio que Jesus está fazendo esta pergunta a mim e você. Continuando o versículo: Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus aqui ele faz uma pergunta e logo esta pergunta vem sobre nós. Há uma outra palavra semelhante, mas com acréscimo relevante. Jesus declara: e por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis vos que digo? Amada igreja do Senhor, ouvinte do Evangelho, chamar de Jesus Senhor e não obedecer a Ele é inútil. Porque o próprio título, Senhor, é concedido a alguém que deve ser obedecido. O Salvador quer deixar claro que apenas a confissão verbal não muda o nosso modo de vida. E ele continua em Lucas, capítulo 6, verso 47 e 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com impetuoso corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com impetuosa corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amados, amadas em Cristo, há um detalhe importante no texto de Lucas que não está em Mateus. Eu me pergunto, quantos notaram isso? O homem quis alcançar a rocha e teve de cavar fundo. Ele necessitou tirar muitas coisas do caminho antes de construir sobre a rocha. Não é diferente para conosco, amados. Se nós queremos construir um fundamento em Cristo Jesus, nós temos que tirar muitas coisas do nosso caminho, das nossas vidas. Assim é com quase todas as pessoas. Para que quem quer crescer, ou melhor dizendo, para quem cresceu sobre uma cultura que se diz cristã,
Há muitos impedimentos e muitas influências que precisam ser eliminados, terra, antes do processo da edificação na rocha. As pessoas que cresceram em culturas não cristãs também têm de se livrar de coisas, mas não são casos diferentes, em minha opinião. Amados, há obstáculos que devem ser superados sobre as nossas vidas. Uma delas é a tradição. Nós não podemos edificar as nossas vidas sobre a rocha, ou melhor dizendo, sobre Cristo, tendo tradições religiosas, aonde misturam essas tradições com as palavras de Deus. E aonde a palavra de Deus ela se vem distorcida por causa dessas tradições. O preconceito. Se nós queremos edificar a nossa vida na rocha e mergulhar fundo sobre Cristo, nós não podemos ter preconceito. Porque assim diz a palavra de Deus, que Deus ele não faz acepções de pessoas. Então nós não podemos também fazer do preconceito acepções de raças, de pessoas. Outras coisas que têm que ser tiradas das nossas vidas, meus amados e amadas em Cristo, é o pré-julgamento. Nós não podemos julgar. A Bíblia nos fala que nós não somos dignos de julgar, porque aquele que julga passa a ser juiz. O único juiz digno de todo julgamento se chama Jesus Cristo. A incredulidade, ela tem que ser tirada do nosso meio. A incredulidade é algo muito perigoso. Meus amados, meus queridos, outro ato a que nós temos que tirar do nosso meio é a rebelião. Nós não podemos querer mergulhar. Nós não podemos estar na rocha que é Cristo e ser uma pessoa rebelde, tanto para com a palavra de Deus e tanto para com o próximo. A rebelião, a Bíblia nos fala, é como se fosse um ato de feitiçaria. É forte, igreja do Senhor Jesus. Precisamos nos identificar. O rebelde interior que habita em cada um de nós, voluntariamente submetê-la à execução. Nós temos que tirar, nós temos que repreender todos esses conceitos se nós quisermos mergulharmos fundo, que é em Cristo Jesus. E a palavra é esta: e por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis vos que digo? Então, meus amados, esta palavra é para nossa meditação. Muitos se fala que servem a um Senhor, mas estão sobre a desobediência. Recebe a palavra, medita, mas não o pratica. E o que diz o versículo da parte final? E não fazeis o vos que digo. É viver de engano, amados. Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos ouvir. Vamos colocar sobre um fundamento a qual é de nossa necessidade. E o mais principal de todas elas, praticar aquilo que eu recebo do Senhor. É para a sua e para a minha meditação esta mensagem. Terra, estejam orando mais. Estejam vigilantes, mortificando a tua carne e jejuando mais. Estejam sempre vigilantes para que o diabo não venha deixar que você venha edificar a sua casa, a sua vida, sobre terreno a qual venha abalar os seus conceitos. Que Deus abençoe o seu dia, terra, amada igreja do Senhor, a sua família. Que vocês, em todas as áreas, estejam fundados em Cristo Jesus, para que em todas as coisas vocês venham ser vencedores, para que nenhum vento, para que nenhuma tempestade ou situação venha abalar o seu alicerce. Que você esteja afundado em Cristo, que o seu fundamento, que os seus conceitos estejam em Cristo. Amados e amadas, lembre-se, Cristo vive. Vivamos para o Senhor. Que Deus abençoe. Lembrando você que, independentemente aonde você esteja fundando a sua vida,
seja na rocha que é Cristo, ou seja na areia, a qual qualquer situação venha estar te abalando, é uma escolha sua. Mas lembrando-vos que dependendo da sua escolha, Jesus Cristo está voltando. Ele está à porta. Ele vai voltar para você, como vai voltar para mim. Então vamos buscar colocar as nossas vidas sobre essa rocha chamada Jesus Cristo, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? Amados, em concordância para com o Espírito Santo, na autoridade de um nome que tem autoridade sobre qualquer outro nome que esteja sobre a face e o domínio da criação de Deus, terra. Eu e você elevamos as nossas vozes para o alto, diante do Criador, o nosso Abba Pai, Deus, e assim dizemos, amém. Bom dia, terra. Bom dia, Brasil. Que Deus assim nos abençoe. Amém.